Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa, nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% das questões das provas de técnico e analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho e o episódio de hoje é Como se motivar para estudar aquelas matérias mais chatas. Então, pessoal, por que nós decidimos falar sobre isso, falar sobre essas questões? Na primeira edição do programa Acorda que é hora de passar, perguntas e respostas, que nós iniciamos a transmissão pelo Instagram na última sexta-feira e nós pretendemos continuar transmitindo esse programa toda sexta-feira às 9h07 da manhã pelo Instagram. Nós conversamos com uma candidata ao cargo de técnico judiciário do TJ do Rio de Janeiro, que fez justamente essa pergunta, né? Como se motivar para estudar aquelas matérias com as quais se tenha menos afinidade. E na verdade a gente resolveu falar sobre isso porque essa é uma dificuldade comum para a maioria dos candidatos. Claro que todos os candidatos têm uma preferência por determinadas matérias, mas é necessário que ele consiga estudar todas as matérias para que ele possa então estudar todo o edital, enfim, ter condições de ter uma preparação mais ou menos igual em todas as disciplinas para que ele então consiga ter condições de ser aprovado no seu concurso público. Então, por essas questões, eu resolvi fazer essa live para aprofundar esse tema, ok? Então, por que é importante estudar essas matérias? Parece meio óbvio que, na verdade, se você errar as questões referentes a essas matérias mais chatas, isso vai custar para você a sua aprovação. Ou seja, para que você tenha condições de competir, de ser competitivo para ser aprovado no cargo que você deseja, você não pode se dar ao luxo de escolher uma ou outra matéria que você vai estudar mais ou menos. Você tem que estudar profundamente todas as matérias, para que você então tenha condições de acertar aí uma média de 80% no mínimo de todas elas, porque aí você tem chance de ser competitivo e ser aprovado no seu concurso, ok? Mas mesmo sabendo disso, muitos candidatos acabam procrastinando o estudo dessas matérias. Na verdade, é uma situação que, embora seja muito comum os candidatos terem essa postura de procrastinar, é absolutamente não recomendável essa postura, porque esses candidatos estão fadados, infelizmente, a ter um esforço grande, empreender um esforço grande na sua preparação e essa preparação não ser efetiva, não ser eficiente a ponto de levá-lo a alcançar a aprovação no concurso que ele deseja, ok? Ou quando não procrastinam o estudo, eles acabam estudando, mas de forma desinteressada, ou seja, começa a estudar, sabe aquela história do jogador que entra no jogo para perder? É exatamente o candidato que tem essa postura de estudar com desinteresse, ou seja, não se aprofunda na matéria. Qualquer motivo que ele encontre, seja ele de qualquer natureza, já é um obstáculo para que ele possa desistir de estudar essa matéria ou não estudar com a profundidade que essa matéria exige, ok? E por que nós temos essa tendência de comportamento, Ou seja, para que a gente possa solucionar o problema, primeiro a gente precisa entender as raízes desse problema. A gente precisa entender como funcionam os mecanismos de defesa, os mecanismos de resistência que todos nós temos em relação a alguma coisa, algum tema, algum aspecto da nossa vida, ok? Então, nós tendemos a não fazer as coisas de que não gostamos. Isso é básico em qualquer situação. Por exemplo, se você tem um trabalho, uma determinada atividade dentro do seu trabalho que você não gosta de fazer, ou que você tem alguma resistência, você naturalmente vai tender a não fazer esse trabalho, seja ele de qualquer natureza. Seja um trabalho dentro da sua profissão,
seja um trabalho doméstico. Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade de lavar louça, porque eu tenho problema na coluna, e o que acontece? Quando eu fico com o braço dobrado a 90 graus, se eu mantiver essa postura durante um tempo, eu sinto muita dor nas costas. Então, normalmente eu tendo a não lavar louça, eu prefiro fazer outras coisas do que fazer essa tarefa. E somos assim desde crianças, ou seja, a gente tende a resistir a fazer aquelas coisas que a gente não gosta. Por exemplo, quem é que tem filho ou quem tem sobrinho, enfim, consegue identificar determinados comportamentos da criança. Eles enrolam para arrumar o quarto, né? Eles enrolam para tomar banho, enrolam para comer coisas que não gostam, como verdura, legume, enfim, tudo que eles não gostam de fazer. E como as crianças não têm muito filtro social, eles acabam não fazendo mesmo e fazendo pirraça para não fazer, coisa que o adulto já não faz. Ou seja, o adulto, quando ele sabe que tem que fazer alguma coisa que ele não gosta de fazer, ele muitas vezes até faz essa tarefa, mas ele acaba enrolando ou fazendo, não empreendendo todo o esforço que seria necessário para fazer aquela tarefa da melhor forma possível. E por que isso acontece? Porque, segundo estudiosos da disciplina positiva, aí eu estou falando especificamente em relação às crianças, elas estão submersas, né, num mundo de novidades, num mundo de novos conhecimentos que despertam seu interesse, que aguçam a sua curiosidade, ou seja, coisas que chamam mais a atenção dela, que são mais interessantes para ela do que fazer essas tarefas que não são muito legais de fazer, que são chatas, enfim, que são enfadonhas. Então as crianças, elas tendem a ter esse comportamento justamente porque elas estão submersas num mar de novidades, num mar de coisas mais legais para fazer. E qual é a solução para esses casos, então? Quando a gente trata de criança, a intervenção do adulto, segundo a disciplina positiva, precisa ser com firmeza e com empatia, para fazer com que a criança entenda que há hora para tudo. Ou seja, se a criança acordou, tomou café e ela precisa arrumar o quarto, aquele momento de 10, 15, 20 minutos é um momento no qual ela precisa se dedicar a arrumar o quarto. É uma tarefa chata, não quero fazer, mas tem que fazer naquele momento para que ela possa se liberar, então, para fazer coisas mais interessantes. E o adulto tem que ter firmeza, ou seja, tem que falar sério para que a criança possa realmente entender que aquilo que está sendo falado é sério, aquilo merece atenção, aquilo é importante. E por outro lado também, o adulto tem que ter empatia, ou seja, precisa entender o lado da criança, precisa saber que realmente aquilo é uma coisa chata, é uma tarefa que não é a mais legal de todas, mas precisa fazer com que a criança entenda que é necessário fazer aquela tarefa, então, para que ela possa fazer outras tarefas mais interessantes depois. E o adulto também reproduz esse comportamento, A gente já viu aqui que em diversos momentos da nossa vida a gente tende a procrastinar, a gente tende a não querer fazer aquelas tarefas que nos sejam menos agradáveis. Então, por exemplo, quando nós estudamos uma matéria que achamos chata, dá vontade de beber água toda hora, de ir ao banheiro toda hora, de dar uma olhadinha nas redes sociais, ou seja, a gente enrola para fazer aquilo. Tenho que tomar muito cuidado em relação a essas matérias. Por exemplo, eu tenho uma certa resistência em relação a estudar, por exemplo, direito eleitoral. Eu acho chato pra caramba, mas para os concursos para os quais eu quero estudar, a matéria de direito eleitoral é exigida, então não tem jeito, eu tenho que dedicar um tempo para que eu possa estudar aquelas matérias e com o mesmo interesse, com o mesmo desempenho, com a mesma força de vontade que eu empreendo para as outras matérias com as quais eu tenho mais afinidade. No entanto, então, nós, como já somos adultos, essa disciplina positiva de atuar com firmeza e empatia tem que ser aplicada por nós mesmos, ou seja, nós é que temos que conduzir esse processo de transformação da nossa vontade, da nossa postura, do nosso comportamento diante daquilo que nos é menos interessante para fazer. Isso já aconteceu comigo, tá? Em algumas vezes. Eu separei aqui 2 exemplos apenas para ilustrar o que aconteceu e como eu fiz para dar a volta por cima.
tá? Então, na primeira situação, nas primeiras séries do Ensino Fundamental 2, né? Hoje é Ensino Fundamental 2, antigamente, na minha época, era o ginásio, ou seja, da quinta à oitava série do primeiro grau. Então, na quinta e na sexta série, eu tive uma base de matemática muito fraca, porque eu estudava numa escola pública perto da minha casa, enfim, eu até conseguia passar nas provas, fazer lá a média, mas de fato eu não tinha aprendido adequadamente a matéria. E quando é que eu fui descobrir que de fato eu não tinha aprendido adequadamente a matéria de matemática, ou seja, eu não tinha conseguido construir uma base sólida em matemática? Foi justamente quando, no oitavo ano, eu já tinha ido para uma escola mais forte, né, uma escola preparatória para escolas militares, para escolas técnicas. E aí naquele ano eu tomei muita bomba de matemática. Eu cheguei a ficar em recuperação, foi a única vez que na minha vida eu fiquei em recuperação em alguma matéria. Eu precisava de nota alta para passar naquele ano, tá? E teve até uma situação muito ruim, porque em uma determinada prova, se eu não me engano, acho que eu tirei 3 em matemática, e a professora publicamente disse que eu era a vergonha da turma. Então aquilo ali realmente foi uma experiência muito dolorosa para mim naquele momento, porque eu passei uma vergonha danada diante dos meus colegas. Então essa foi uma primeira situação. Houve uma segunda situação também, aí já na faculdade de Direito, em que eu tive péssimos professores em todos os períodos de Direito Empresarial. Apesar de eu fazer uma faculdade federal, realmente eu peguei na época um período em que o FRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estava realmente com professores muito abaixo da média. E aí em Direito Empresarial, então, praticamente todos os períodos de Direito Empresarial, se eu não me engano foram 3 ou 4, eu tive professores realmente muito ruins. E aí, por consequência, isso também desencadeou em mim um bloqueio para aprender a disciplina. Né? Ou seja, eu finalizei a faculdade de Direito com uma aprendizagem muito fraca, uma base muito fraca em Direito Empresarial, e eu sabia disso. Então, conclusão: normalmente os bloqueios que a gente constrói em relação a determinados temas estão sempre ligados a algumas experiências negativas. Assim também como acontecia quando nós éramos crianças. Quando nós somos crianças, nós não queremos fazer determinadas coisas porque essas coisas são chatas, porque essas coisas não são tão interessantes quanto outras. Já na fase adulta, muitas coisas que nós temos resistência para fazer, além da questão da chatice, muitas vezes essas questões, essas resistências estão associadas com bloqueios que aconteceram lá atrás, né? Gatilhos que travavam o nosso interesse, que travaram a nossa curiosidade, enfim, para determinados temas. Por exemplo, se você discute com um vizinho, você já começa a olhar para aquele lugar onde você mora, né? Digamos que você mora num condomínio e você discuta com seu vizinho de andar, ou seu vizinho de porta. Você já não vai olhar mais para aquele lugar de uma forma como você olhava antes. Justamente por quê? Porque essas experiências negativas, elas acabam influenciando todo o contexto no qual está inserida aquela situação. Né? Então, a gente poderia aqui citar vários exemplos em que isso pode acontecer, mas de fato o que você precisa fazer então é identificar a causa desses problemas, a causa dessas resistências e trabalhar nessas causas para que você possa então solucionar o problema. Beleza? Então vamos lá, como é que eu fiz para dar a volta por cima, pessoal, nessas duas situações? Na primeira situação, ou seja, em relação ao problema com a matemática, o que eu fiz? Primeiro, eu precisava aprender matemática por 2 razões, ou seja, então lá naquela época, quando eu tinha aí 13, 14 anos, eu sabia alguma coisa, alguma luz divina me despertou para isso, ou seja, eu precisava aprender matemática. E quais eram essas razões? Hoje eu compreendo com clareza. Naquela época eu compreendi muito mais de forma intuitiva, tá? Afinal de contas eu tinha só 14 anos. Tá? Mas hoje eu consigo entender e identificar exatamente as razões que me levavam a querer dar a volta por cima sobre esse problema. Então, a primeira razão
era que eu precisava passar de ano, ou seja, eu estava na 8ª série e era uma escola particular, forte, e a minha família pagava essa escola particular com muita dificuldade, né? Na época, assim, meus pais não tinham condições de pagar aquela escola, então alguns tios se organizaram, cada um dava um pouquinho para que eu conseguisse então estudar naquela escola. Tá? E para mim era um motivo de grande vergonha saber que essa escola era paga com dificuldade e eu ser reprovado então naquela matéria, naquele ano, realmente seria algo muito desagradável, né? Afinal de contas, pareceria que eu não estava dando o melhor de mim, até em retribuição à dificuldade com a qual a minha família pagava essa escola, ok? Então tinha esse primeiro aspecto. Num outro aspecto, eu precisava ser aprovado em uma escola técnica ou em uma escola militar, afinal de contas era para isso que o pessoal da minha família estava se esforçando para pagar aqueles meus estudos, justamente para que eu pudesse desonerar o quanto antes a minha família desse custo. Ou seja, eles fizeram um esforço para que eu estudasse a 8ª série numa escola forte, que me desse condições então de ser aprovado numa escola técnica ou em uma escola militar, para que então eu conseguisse continuar os meus estudos numa escola forte, porém gratuita. Então eu tinha também essa segunda razão para querer aprender o raio da matemática. E aí então, o que eu fiz? Tá? Eu tinha essas duas motivações na época, eram claras para mim e hoje eu consigo sistematizar essas razões. Tá? Então o que eu fiz? Primeiro, diante daquela notícia de que eu tinha tirado uma nota muito ruim em matemática, eu já não vinha muito bem das pernas, né? Quando eu tirei 3 em matemática, se eu não me engano, era no 3º bimestre do ano, acho que era agosto ou setembro, aí eu tirei essa nota muito ruim, ou seja, eu cheguei no 4º bimestre precisando então de muita nota para passar, e aí por isso eu fiquei em recuperação, ok? Aí o que eu fiz durante esse período de recuperação? Eu intensifiquei o estudo de matemática, né, dando ênfase a exercício, porque afinal de contas nas outras matérias eu tinha ido mais ou menos e tal, tinha conseguido nota para passar, mas realmente em matemática eu fiquei em recuperação. E aí, fazendo esses exercícios, eu constatei que grande parte da minha dificuldade era fazer operações com fração. E justamente era aquela matéria que eu havia estudado lá na 5ª e na 6ª série de forma insuficiente, ou seja, eu estudei a meia boca. Na verdade, parte por culpa da escola, que era muito fraca, e parte por culpa minha mesmo, que na época eu não tinha a maturidade necessária para entender que eu precisava estudar seriamente aquela matéria, porque fração seria um pré-requisito para eu conseguir aprender adequadamente todas as matérias de matemática subsequentes, nas séries subsequentes. Então, quando eu cheguei na 8ª série, eu começava a fazer lá as equações e eu vi claramente, acho que Deus me iluminou ali naquele momento e falou para mim, olha, teu problema é fração, você não sabe fazer operação com fração. E aí então o que eu fiz, pessoal? Na época eu já não tinha mais o livro de matemática da 6ª série, porque esses livros eram gratuitos, né, subsidiados pelo governo, então você tinha que devolver o livro ao final do ano. Então, já na 8ª série eu não tinha mais o livro no qual eu havia estudado durante a 6ª série. Então, o que eu tive que fazer? Tive que comprar um livro de matemática da 6ª série. E na época eu não tinha dinheiro, enfim. Eu morava próximo a uma comunidade que tinha uma associação de moradores. Então, na época, eu me lembro perfeitamente. Eu subi lá na comunidade, sabia que lá tinha uma biblioteca que vendia livros a R$1 na época. E aí, então, eu comprei esse livro de matemática, tinha um livro lá da 6ª série, eu comprei e passei a estudar todo o conteúdo daquele livro. Então, ou seja, eu fui na causa. A causa do meu problema era fração, então fui lá, estudei fração, fiz todos os exercícios de fixação e aquilo então me deu uma base para que eu pudesse então evoluir nas matérias para as quais o estudo de fração era pré-requisito. Então, como resultado, o que eu obtive? Primeiro, aquele estudo
aquele retorno à matéria da sexta série de fração destravou meu aprendizado no tocante à matemática que era ensinada na oitava série, ou seja, eu comecei a resolver melhor as equações, equação de segundo grau, enfim, todas aquelas matérias que eu já nem me lembro mais, que são matérias típicas da antiga oitava série, né? Atualmente o oitavo ano. E, como consequência, eu passei de ano, ou seja, consegui superar aquela dificuldade, passei na recuperação e, de quebra, eu ainda passei no concurso da Escola Técnica Federal de Química, ou seja, eu aprendi matemática, né? As outras matérias eu tinha um conhecimento até razoável, mas na matemática realmente era o meu calcanhar de Aquiles e eu então sarei esse problema, né? Tanto é que assim que eu concluí o meu ensino fundamental, na época o primeiro grau, eu fiz provas para alguns concursos, consegui passar no concurso da Escola Técnica Federal de Química. E aí então, durante o período da Escola Técnica Federal de Química, eu tirei 10 em todas as provas e matemática na Escola Técnica era dada do primeiro ao oitavo período, né? A Escola Técnica já dividia as matérias em períodos e não em anos. Então eu consegui aí tirar, não teve uma nota diferente de 10 nas matérias de matemática, ou seja, eu passei a adorar matemática. Então essas foram as soluções que eu consegui para sanar o primeiro problema, tá? O meu problema com a matemática. E o que eu fiz então para sanar o meu problema com o direito empresarial? Eu precisava aprender direito empresarial, por quê? Porque eu queria passar nos concursos privativos de bacharel em direito, tá? Nessa época eu já era técnico judiciário, mas eu sabia que para passar nos concursos dos cargos privativos de bacharel em direito, eu precisava conhecer de forma relativamente profunda todas as matérias do direito e com o direito empresarial não era diferente, ok? Então o que eu fiz? Assim que eu terminei a faculdade de Direito, eu resolvi me inscrever para o exame de ordem, né, da OAB Seccional do Rio de Janeiro, e justamente na especialidade de Direito Empresarial. Por quê? Porque eu sabia que se eu tivesse que fazer um exame de ordem, né, para quem já fez aí exame de ordem sabe que não é muito simples. Depois, quando você começa a estudar para concurso, tal, você vê até que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas não é tão simples, tanto é que existe um grande percentual de candidatos que não conseguem se habilitar no exame de ordem. Ou seja, para uma parcela significativa de recém-formados na faculdade de Direito, o exame de ordem é um desafio, né? Tanto é que existe aí uma profusão de cursinhos que preparam os candidatos às provas da OAB, tá? E aí então era um desafio para mim naquele momento fazer o exame de ordem, sobretudo na especialidade de direito empresarial, porque era uma matéria com a qual eu não tinha afinidade nenhuma. Eu não tinha interesse, não tinha afinidade e nem tampouco conhecimento em relação aos institutos do direito empresarial. E aí isso obviamente me obrigou a estudar profundamente a disciplina. Tá? Então o que eu fiz? Eu comprei um manual de direito empresarial, na época eu estudei pelo Fábio Lhoa Coelho, ou seja, o manual normalmente é um livro que é mais resumido, que abrange toda a matéria, mas eu senti que aquele manual não era suficiente para que eu pudesse fazer uma prova na especialidade de direito empresarial. Ou seja, se eu tivesse escolhido uma outra matéria, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo como especialidade, talvez o manual de direito empresarial, que é mais resumido, fosse suficiente. Mas como eu teria que fazer uma prova subjetiva, ou seja, uma dissertação sobre direito empresarial, então eu precisava conhecer mais profundamente. Tá? E aí então o que eu fiz? Eu comprei outros livros que eram especializados na matéria de direito empresarial. Então eu comprei um livro específico sobre falência, comprei um outro livro específico sobre direito societário e eu estudei esses livros, ok? Então, como resultado, eu fui aprovado logo no primeiro exame de ordem que eu fiz. Isso foi em 2005, logo alguns meses depois que eu colei grau na Faculdade de Direito. E desde então eu não tenho mais dificuldade em estudar a disciplina, ok? Então,
nos concursos posteriores que eu fiz, eu precisei do direito empresarial, né, como por exemplo para o concurso de analista judiciário do Tribunal Regional Federal, a matéria de direito empresarial foi exigida e eu estudei sem problemas. Por quê? Porque eu estudei com profundidade, né, aquela matéria, e aquilo que era um tabu, que era uma coisa, uma resistência para mim, acabou não sendo mais, porque muitas vezes o que acontece? A gente tende a não estudar aquilo que a gente tem mais dificuldade. A gente tende a não querer fazer as coisas quando a gente tem mais dificuldade para fazer essas coisas, ok? Então, sabendo disso, a gente precisa vencer essa dificuldade, ou seja, tornar aquilo que é difícil para nós algo que seja mais fácil, para que então a gente consiga eliminar esse bloqueio, né, essa dificuldade, essa resistência em estudar determinadas matérias, ok? Então, o que afinal é a disciplina positiva, tá? A gente falou de disciplina positiva para criança, falou da necessidade de aplicar a disciplina positiva em nós mesmos, ok? Mas afinal, então, o que é disciplina positiva? Tem uma autora que é especializada no assunto, é a Mariana Lacerda, e ela conceitua a disciplina positiva como uma abordagem tanto filosófica quanto prática, ou seja, um modelo educativo baseado nos seguintes elementos: firmeza, ou seja, a pessoa precisa encarar com seriedade um determinado fato, um determinado desafio, e empatia, ou seja, a gente precisa se colocar no lugar do outro, ou seja, quando somos adultos, a gente precisa se colocar no nosso próprio lugar para que a gente possa entender a dificuldade e encontrar os caminhos para que a gente consiga, então, resolver essa dificuldade. Na verdade, é como se a gente estivesse fazendo uma autoterapia, né? Quem já fez terapia aqui sabe que, na verdade, o terapeuta não vai dar uma resposta pronta para o seu paciente. Ele, na verdade, ele vai conduzir o seu paciente a encontrar as suas próprias respostas, ou seja, ele precisa então ser conduzido para que ele possa ir lá no seu passado, lá nas suas gavetinhas, né, e sacar aquelas coisas que geram bloqueio, que geram dificuldade, traumas de infância, enfim, diversas situações que possam ter gerado determinados bloqueios na fase adulta. E para concurso público, né, em relação a essas matérias com as quais a gente tem menos afinidade, é quase como se a gente estivesse fazendo uma autoterapia, ou seja, a gente precisa entender, a gente precisa ir lá na raiz do nosso problema para conseguir então entender a nossa dificuldade e encontrar os caminhos para conseguir superar essas dificuldades. Ok, pessoal? Então, como aplicar essa disciplina positiva para concurso público? Então, nos exemplos que eu citei acima, eu usei em mim mesmo. No primeiro exemplo lá da matemática de forma intuitiva, porque afinal de contas eu era muito jovem, tinha 14 anos. Já no segundo momento, né, durante a faculdade, eu apliquei isso de forma mais consciente. E o que eu fiz então? Tá? No primeiro exemplo da matemática, eu tinha dois propósitos bem claros: passar de ano e desonerar minha família do custo com a mensalidade escolar. Ok? Então, para que a gente possa aplicar a disciplina positiva em nós mesmos, isso pode se aplicar a qualquer situação da nossa vida, tá? Mas eu estou aqui me atendo, me limitando ao aspecto do concurso público. Então a gente precisa ter os propósitos claros que nos motivam a estudar para concurso público, tá? Assim como naquela época eu identifiquei os propósitos que me motivaram a estudar profundamente a matemática. Ou seja, eu precisava passar de ano e precisava desonerar minha família do custo com a mensalidade escolar. E eu também precisei identificar um problema bem claro, ou seja, o que eu precisava fazer para conseguir passar de ano e para conseguir desonerar a minha família desse custo com a mensalidade escolar. A minha deficiência era com a base da matemática. Então, quando você tem os propósitos bem definidos e um problema bem delimitado, você consegue então encontrar os seus caminhos, ok? É como na terapia, né? O primeiro passo para que você possa conseguir superar os seus traumas é entender os seus traumas.
É você identificar a origem dos seus traumas, entendeu? Porque só a partir daí, quando você reconhece o seu problema, é que você consegue adotar medidas concretas, objetivas, para que então você possa superar esses problemas. Como é que eu apliquei a disciplina positiva em relação ao segundo exemplo, em relação à minha dificuldade com o direito empresarial? Então, eu tinha um propósito específico. Qual era? Era passar em outros concursos esses já privativos para bacharéis em direito, tá? Na época eu já era técnico judiciário. Então, esse era o meu propósito específico. E qual era o meu problema? Eu tinha uma deficiência específica com direito empresarial, tá? Então, assim, talvez eu tinha alguns outros problemas com outras matérias, mas direito empresarial realmente talvez fosse o meu maior problema, ok? Então, eu precisei enfrentar aquele problema para que então eu conseguisse eliminar esse gargalo que muito provavelmente impediria que eu conseguisse passar em outro concurso específico da área de direito. Então, pessoal, qual é a conclusão disso? Tá? Para que o candidato consiga encontrar a motivação necessária para estudar aquelas matérias com as quais ele possua menos afinidade, ele precisa exatamente desses dois elementos. Primeiro, uma firmeza de propósito. E no caso, então, você, que é o candidato que está assistindo essa live, precisa reconhecer a firmeza do seu propósito. Você precisa identificar o propósito com o qual você está estudando para concurso público e encarar esse propósito com firmeza, com seriedade. E que propósitos são esses? Você pode estar desempregado, você pode estar numa situação de desemprego, você pode estar trabalhando num emprego ruim, ou seja, você pode estar trabalhando, por exemplo, no setor de venda ou sendo motorista de aplicativo, enfim. E tudo isso pode vir a motivar que você queira um emprego melhor, uma colocação melhor no mercado de trabalho. Melhorar sua condição financeira, ter mais tempo para a família, Por exemplo, quem trabalha em shopping sabe que às vezes precisa trabalhar 12 horas por dia para ganhar a comissão, ou então quem trabalha aí sendo motorista de aplicativo, às vezes precisa trabalhar 12, 14 horas para conseguir fazer um salário com o qual ele consiga sustentar a sua família. Ou seja, o propósito pode ser esse, pode ser ter estabilidade de emprego, pode ser garantir uma aposentadoria melhor, ou seja, eu poderia listar aqui dezenas de motivos que poderiam fazer com que você encarasse com seriedade, com firmeza de propósito, a sua jornada de preparação para concurso público. E isso inclui também estudar aquelas matérias com as quais você tem menos afinidade, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter para aplicar essa disciplina positiva e se motivar a estudar as matérias com as quais você tenha menos afinidade, o primeiro elemento é a firmeza de propósito. E o segundo elemento é ter clareza das suas dificuldades, O método C2R1 que nós propomos aqui ao longo de todos os nossos vídeos do canal, nós falamos que uma das etapas é justamente identificar quais são aquelas matérias com as quais você tem menos afinidade, com as quais você tem maior dificuldade. E se você já estuda para concurso público, isso é facilmente identificável quando você consegue lá fazer aquelas questões no início da jornada de preparação para o estudo. Ou seja, se você tem uma deficiência, se você, digamos que para a maioria das matérias exigidas no seu edital, você consiga acertar aí algo em torno de 60% a 70%. Mas para uma matéria específica ou para algumas matérias específicas você consiga ter um rendimento abaixo de 60%, muito provavelmente isso está atrelado a uma dificuldade que você tem de encarar o estudo dessas matérias. Ou você não faz um estudo eficiente, você enrola para estudar, ou estuda de forma desinteressada, ou você nunca estudou essa matéria profundamente e precisa encarar com seriedade o estudo dessa matéria, ok? Então, esse raio-x, ou seja, essa anamnese que você faz no início da jornada, é importante, inclusive, para que você possa conseguir identificar essas falhas, essas feridas abertas aí na sua preparação para concurso público, ok? Então, só assim
Só você identificando esses problemas, tendo clareza das suas dificuldades e tendo a firmeza de propósito, ou seja, sabendo a importância de estudar para concurso público para resolver determinadas dores da sua vida, é que você então vai conseguir encontrar os caminhos para superar essas dificuldades. Ok, então, mas quais caminhos então você pode utilizar para conseguir vencer essas dificuldades? Na verdade, a gente vai listar aqui alguns caminhos que você pode utilizar, mas existe um caminho que, seja lá qual for a sua dor, você vai precisar utilizar se você quiser vencer essa dificuldade, tá? E o primeiro caminho é esse: estude mais e mais profundamente essas disciplinas. Ou seja, se você estudar essas disciplinas com as quais você tem menos afinidade, com profundidade, com interesse, você vai conseguir dominar essa disciplina. E quando você domina uma determinada disciplina, você acaba descobrindo que, na verdade, aquele seu desinteresse pela matéria, aquela falta de afinidade com essa matéria, decorria em grande parte do fato de você não conhecer aquela matéria, de você não entender aquela matéria. Quando você consegue entender a dinâmica dos institutos, como eles se interrelacionam, você consegue dominar essa matéria, isso fica mais fácil para você e, como resultado, você acaba gostando dessa matéria. Isso aconteceu comigo, por exemplo, em matemática. Eu tinha muita dificuldade em matemática, mas a partir do momento que eu aprendi a matemática, eu passei a adorar a matemática. E então encare isso como um desafio. Confia nesse processo, confia nesse caminho, estuda mais e mais profundamente essas disciplinas que você vai ver os resultados que você vai colher disso, ok? Um outro caminho é dizer a si mesmo todos os dias antes de começar a estudar essas matérias: eu vou dominar essa disciplina, tá? Por quê? Porque muitas vezes, quando você começa a estudar determinadas matérias, você fala assim: pô, isso aqui é difícil, caraca, eu não consigo entender, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Isso aqui é muito enrolado, isso aqui é muito difícil. Então, a primeira coisa que você precisa dizer para você é o seguinte: eu vou dominar essa matéria. Por quê? Porque aí você passa a ter uma postura proativa perante essa matéria, né? Você começa a destruir determinadas crenças limitantes que fazem com que você não consiga entender e, de fato, não aprender aquela matéria. Ora, se você diz todo dia para você que alguma coisa é difícil, que você não consegue fazer alguma coisa, o seu cérebro vai se convencer disso e não vai encontrar os caminhos necessários para você conseguir fazer aquilo, né? Ou seja, se você... digamos que você se olha todo dia para o espelho e você fala assim: nossa, como eu sou feio. Você vai acreditar que você é feio. Ao passo que, se você disser todo dia: não, eu sou bonito, nossa, como eu estou bonita hoje, você vai conseguir então se convencer daquilo. Você tem que dizer isso todos os dias antes de começar a estudar essa disciplina. Você vai dominar essa disciplina. Então você já vai acostumando o seu cérebro, você vai mudando o seu comportamento, né, o seu padrão de pensamento em relação àquela matéria, e você então vai ver que isso vai facilitar as coisas para você, ok? O terceiro caminho: procure estudar por materiais mais atrativos. Muitas vezes, uma determinada deficiência que a gente tem com determinada matéria está também associada ao tipo de material que a gente estuda, tá? Por exemplo, teve uma vez que eu estudei para concurso a matéria de Direito Econômico, ok? E aí eu fui pegar o livro de um grande autor, ele é até ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma pessoa muito erudita, tá? E conhece profundamente a matéria, mas o livro dele, a linguagem era muito difícil. Eu não conseguia compreender a matéria porque eu gastava muita energia para entender o que o autor estava falando ali. Então, assim, isso também criou para mim um bloqueio em direito econômico. Já quando eu mudei de material, eu li um livro com uma linguagem mais simples, aí a coisa clareou na minha mente. Tá? Então, muitas vezes, a sua dificuldade com determinada disciplina está associada ao material que você estuda, né? Pode ser em relação à linguagem que o autor utiliza, tá?
Pode ser também em relação ao nível de aprofundamento do material, ou seja, se você, digamos que você esteja estudando uma determinada matéria que você nunca viu, tá? Se você começar de cara a pegar um curso, um tratado sobre aquela matéria de 5 volumes, você vai criar um bloqueio, né? Eu tenho até algumas críticas em relação ao currículo das matérias, das disciplinas que são cursadas em direito, tá? Por exemplo, filosofia do direito, metodologia do direito, isso não tinha que ser aplicado nos períodos iniciais. Por quê? Porque a pessoa está acabando de sair do ensino médio, aí pegar um texto pesado, por exemplo, do Gustav Hedbruch, falando sobre metodologia do direito, cara, isso aí desanima qualquer um. Entendeu? Então você precisa estar acostumado a estudar a matéria de direito, você precisa estar acostumado a determinados jargões, né? Quando você fala sobre axiológico, como você fala sobre vários outros termos, epistemologia, cara, vai explicar o que é epistemologia do direito para alguém que acabou de começar a estudar direito na faculdade, quem acabou de sair do ensino médio. Isso aí eu acho que isso é uma covardia até. Entendeu? Então, por exemplo, se você está estudando uma matéria, eu vou estudar direito constitucional, você pega logo um tratado de direito constitucional, você vai desanimar, tá? Então, se você está estudando uma matéria pela primeira vez, eu até recomendo que você estude um livro de resumo. Ah, porque o livro de resumo é muito superficial. Sim, mas é para isso mesmo. É para você ir já se acostumando com a matéria, para você conseguir ter uma visão geral da matéria, né? Eu tive uma professora de direito tributário durante a faculdade que ela usava livro de resumo para dar aula. Muita gente falava, isso é um absurdo falar sobre estudar na faculdade sobre com livro de resumo. Eu até entendo esses argumentos, tá? Mas eu entendo o argumento dela também. Ela falou o seguinte: se você souber dominar o conteúdo de um livro de resumo ao final da sua faculdade, você já vai ter dado um grande passo para você conseguir, então, compreender a matéria de direito tributário. O que ela queria dizer com isso? Você precisa entender em linhas gerais uma determinada matéria, para que depois, então, você consiga aprofundar essa matéria, tá? Então, por exemplo, por isso que a gente não recomenda que você estude por tratados, seja para qualquer concurso que for, tá? Técnico, então, nem se fala. Técnico, você precisa de noções, e aí para isso a apostila e o PDF em geral são suficientes. Mas digamos que você esteja estudando para analista judiciário, aí você vai pegar lá o livro de um determinado autor de processo civil que tem 5 volumes. Cara, você vai perder muito tempo com aquilo. Pega um manual que é um volume só, tenha uma visão geral da matéria, consiga entender os institutos, como eles se interrelacionam, ou seja, faça um mapa mental da disciplina em geral na sua mente, que você vai conseguir então depois aprofundar nos temas nos quais você vai efetivamente precisar aprofundar. Tá? Então, muitas vezes, o material que você escolheu para estudar está ligado, então, à sua deficiência ou à sua falta de interesse em relação a essa matéria, ok? Então, procura aí, se uma determinada apostila, um PDF, não está com uma linguagem clara ou está com um nível de profundidade inadequado para o seu nível de conhecimento sobre aquela matéria, então sugiro que você procure estudar materiais que estejam mais afinados ao seu entendimento, à sua linguagem e também ao seu nível de conhecimento em relação àquela matéria, beleza? Um quarto caminho, então, que você pode utilizar para que você consiga vencer essas barreiras, essas dificuldades em relação às matérias com as quais você tem menos afinidade. Assista videoaulas com professores com os quais você se identifica. Em outros vídeos desse canal, eu falei que a gente não deve priorizar o nosso estudo com base em videoaula, tá? Por quê? Porque por melhor que o professor seja, a videoaula não vai conseguir esgotar todos os assuntos e no nível de profundidade que você vai precisar para você efetivamente entender a matéria. Normalmente um professor, por melhor que ele seja, ele vai dar uma visão geral sobre a matéria e ele vai aprofundar determinados pontos, ok? Mas muitas vezes você precisa aprofundar outros pontos
que muitas vezes não são abordados ou são abordados de forma superficial pelos professores, ok? Então, eu reafirmo aqui, a videoaula não deve ser prioridade na sua jornada de estudo, mas a videoaula te ajuda muito se você tiver uma dificuldade específica em relação a determinada matéria. Porque às vezes você não consegue, por mais que você estude, compreender a matéria só estudando pelo livro ou só estudando pela apostila. Às vezes você precisa de um reforço, você precisa aí de algumas dicas, né, de alguns atalhos e nisso os professores podem te ajudar, ok? Então, mais uma vez reforçando, a sua prioridade, a base do seu estudo tem que ser a apostila, o PDF ou o livro de manual, caso você esteja estudando para analista judiciário. Mas se você encontrar determinadas dificuldades, né, não consegue destravar determinado conhecimento com base no livro ou na apostila que você está estudando, aí então sim eu recomendo que você assista a videoaula sobre aqueles assuntos específicos que muitas vezes uma dica que o professor te dá pode te destravar aí naquela matéria. Tranquilo? Uma quinta dica que eu também posso te dar é o seguinte: procure intercalar os estudos das disciplinas com as quais você tenha menor afinidade com outras que você tenha maior afinidade. E eu aqui mais uma vez reforço que eu recomendo que você estude por ciclo de matérias. Ou seja, se você vai estudar, por exemplo, 3 dias inquérito policial ou 2 dias inquérito policial e o processo penal é uma matéria com a qual você não tenha tanta afinidade, você pode, no próximo ciclo, estudar aí, por exemplo, 2 ou 3 dias de atos administrativos, caso você tenha mais afinidade com a matéria de ato administrativo. Ou estudar outra matéria de direito constitucional, por exemplo, direitos fundamentais, ou organização administrativa do Estado, enfim. Procura sempre colocar um ciclo de uma matéria com a qual você tenha menos afinidade, intercalando com outras matérias com as quais você vai ter maior afinidade. Por quê? Porque aí você vai se esforçar para estudar uma determinada matéria menos interessante para você por 2, 3 dias e aquilo ali você sabe que você vai passar logo. Então é mais fácil você conseguir aprofundar aqueles temas, porque daqui a pouco você sabe que então virá uma recompensa, que é justamente estudar uma matéria que seja mais palatável para você. Beleza? E como última dica, eu recomendo também que você eleja alguns símbolos que te lembrem diariamente do seu compromisso de estudar para concurso público. Tá? E aqui eu posso citar vários exemplos, né? Por exemplo, você pode usar uma pulseira, né? Eu tenho feito aqui algumas coisas, eu uso uma pulseira preta para me lembrar do compromisso que eu tenho para as minhas atividades. Você pode, por exemplo, usar uma caneca, né? Se você costuma beber café enquanto você está estudando, enfim, uma caneca que te lembre o seu compromisso de estudar. Por exemplo, eu tenho uma caneca aqui que fala assim, olha, dificuldade se enfrenta, sonhos se realiza, entendeu? Ou seja, alguma coisa que vai te relembrar ali o seu compromisso com aquela sua jornada de preparação, que vai relembrar o propósito com o qual você está estudando, tanto deixando de priorizar outras coisas na sua vida para priorizar o estudo para concurso público, tá? Enfim, pessoal, eleja símbolos que te lembrem diariamente do seu compromisso com o estudo para o seu concurso, ok? É isso aí, galera. Eram essas dicas que a gente tinha para falar hoje, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Eu fiz com bastante carinho, aí com base numa dúvida que foi apresentada por uma candidata ao concurso de técnico judiciário. Tá? Obrigado, Andréia, pela sua pergunta, porque é uma pergunta realmente que gera muita dúvida e que permite um aprofundamento, ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui, ative as notificações, tá? Compartilhe com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais, tá bom? Gente, muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês aqui em mais essa live. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.